13 horas e 59 minutos da segunda-feira, dia 13 de abril de 2015. Começa aqui mais um Salutes, o programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura. Aliás, faz tempo que eu não faço um programa. Em breve vamos fazer um programa de acupuntura, sobre essa medicina ancestral e também sobre as técnicas de ponta, sobre as novas medicinas. Entendemos aqui que a medicina ancestral, a acupuntura em especial, que é a minha especialidade, irá se unir com as novas técnicas, os novos estudos da medicina, sobretudo na nutrologia e da nutrição, obviamente, para a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde. Que, aliás, entendemos tudo isso como uma única e só coisa. Não há qualidade de vida sem saúde, não há bem-estar sem qualidade de vida e sem saúde. Todas essas coisas estão muito interligadas. Eu anunciei no Facebook o programa de hoje, temos várias pessoas já comentando, e o teleinternauta pode tanto fazer perguntas, questões, pela página do Facebook, João Carlos Baldam, pelo meu nome, ou pelo site da UTV mesmo, também estou aqui conectado. Você pode fazer as perguntas, e o programa de hoje, tenho certeza, é um programa imperdível. Nós já fizemos um programa no passado falando sobre tireoide, sobre T3, T4, T3 reverso e etc. E a gente sabe que esse é um assunto absolutamente polêmico, sobretudo porque se trata com o Lugol, que é um produto criado por um médico francês, Jean Lugol, que criou o iodeto de potássio com o iodo para se tratar a tireoide, para se tratar a hipotireoidismo. E a gente sabe que há uma iodofobia, como dizem alguns médicos especialistas, inclusive meu entrevistado de hoje, que é o Dr. José Roberto Cater. Muito boa tarde, Dr. Cater, seja muito bem-vindo. Obrigado, Baldam. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos amigos internautas. É um prazer muito grande estar aqui com você de novo. O prazer é todo nosso, Dr. Cater. Realmente sou um campeão de audiência aqui, todo programa seu. Muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro falam, comentam. Eu estava falando da iodofobia, que normalmente se fala do iodo, e muitos médicos têm um grande preconceito em relação a isso. Né? Acham que vai queimar porque entendem que é o iodo orgânico, enfim. São todos assuntos polêmicos que iremos tratar aqui no programa de hoje. Para começar, Dr. Cater, eu gostaria que o senhor, como médico antroposófico, como homem de muita sabedoria nessa área, fizesse uma analogia da tireoide com a glândula, né? Essa glândula laríngeo, né? Com o chakra laríngeo, que na verdade é uma ligação do cérebro com o corpo. Né? Não é à toa que na Revolução Francesa se decapitavam, né? Que era para exatamente cortar essa ligação espiritual com o físico. Exatamente. Podemos começar por aí, Dr. Cater? Podemos, claro. A tireoide, então, é uma glândula importantíssima e muito mal conhecida pelos próprios médicos. Ela ocupa um lugar interessante, ela se situa aqui no pescoço, na frente. Anatomicamente, a tireoide faz parte da mesma origem da língua, sabe? E é uma glândula extremamente importante. A palavra tireoide vem do grego toroidos, que quer dizer porta, também escudo, mas a tradução literal dela é porta. Então nós temos aqui uma porta. Nós temos duas clavículas aqui do lado, dois ossos. Clavícula é diminutivo de clave ou chave. Então os antigos chamavam esses ossos de chave de Salomão. As duas clavículas. Então você tem a porta e as chaves. Abre o quê? A mente, né? Isso, todos os impulsos que vêm do céu, do cosmos, do universo, eles penetram no ser humano através da porta dos deuses. Na Cabalá antiga, a tireoide era conhecida como porta dos deuses, porque por aqui penetra toda a sabedoria, toda a nossa origem cósmica, penetra pela tireoide, pela porta e a chave que está aqui, que abre ou fecha. O mau uso da tireoide e o desconhecimento que a maior parte do pessoal tem a respeito é uma das grandes causas das doenças de tireoide que são bastante prevalentes hoje em dia. A gente, falando em tireoide, paralelamente você tem que falar iodo. Esse metal importantíssimo, é um micronutriente extremamente importante, o iodo.
E é curioso, Baldão, que como antropósofo que sou, eu vou entrar nesse campo, reza a antroposofia que nós somos formados por forças, por frequências cósmicas. Pode chamar de deuses, se quiser. Existem 9 hierarquias de deuses que nos criaram. 9. Anjos, arcanjos, arqueus, dínames, quiriótites, tronos, querubins e serafins, ocupando esferas energéticas do sistema solar. Tá? A 10ª hierarquia somos nós, os homens. O homem será a 10ª hierarquia evolutiva de deuses. Nós somos criadores também. Essas hierarquias seriam superiores superiores a nós, ao homem, né? E é curioso, o homem é a 10ª hierarquia. Você sabe como é o número 10 em hebraico? Iod. Iod. Que deu origem à palavra iodo. Então o iodo é arquetípico na criação do homem. Iodo vem do grego vermelho, roxo avermelhado. Ele emite uma chama avermelhada quando queima. Ligado a Marte, por exemplo. Ao ferro, exato. E nós temos sangue vermelho. Para você ser parte da humanidade terrestre, você tem que ter sangue vermelho, senão você não é daqui. Senão não tem hemoglobina. Exatamente. Então, o iodo é arquetípico na criação do homem. Olha que fantástico. O iodo foi o segundo elemento químico conhecido como indispensável à saúde humana. O primeiro foi o ferro, já no século XVII. O segundo foi o iodo, em 1850 já, foi reconhecido como indispensável à saúde humana. Então ele é fantástico, necessário. A reposição de iodo é importantíssima, uma vez que as nossas águas e solos, portanto nossos alimentos, não contêm quantidades necessárias de iodo. Na abertura do programa, Dr. Carter, eu estava falando exatamente dessa iodofobia, né? Porque normalmente você comenta, às vezes você comenta com o paciente, inclusive com os meus pacientes, eu falo, olha, é importante trabalhar com Lugol, repor iodo e tal. Não, e os médicos chamam a gente de louco, inclusive o senhor. Eu já cansei de ouvir isso. E como é que poderia mudar essa realidade, Dr. Eu Carter? prescrevo muito iodo e às vezes a paciente vai num outro colega e ele, não, esse médico é louco, ele vai destruir sua tireoide. E elas vêm bravas no consultório. Eu até brinco, falo, minha filha, talvez esse meu colega ou não tenha tido essa aula, ele faltou no dia. Provavelmente ele não teve essa aula. O que destrói a tireoide é iodo orgânico, é aquele que tem no contraste, quando você faz raio-x, aquele iodo orgânico destrói a tireoide. Alguns medicamentos, por exemplo, a miodarona, que é um antiarrítmico bastante receitado pelos cardiologistas, tem iodo orgânico, aquilo destrói a tireoide. E você não vê cardiologista quando receita isso dando iodo para prevenir o problema. Eles têm medo de iodo, porque eles não sabem a diferença entre iodo orgânico e iodo inorgânico. Que é o caso do Lugol. O Lugol é inorgânico, ele não faz mal nenhum. O excesso dele sai na urina, gente. Olha, inclusive a dose diária recomendada, a RDA do iodo, é 200 microgramas por dia. Aliás, por falar nisso, Dr. Carter, eu estive entrevistando o Dr. Naif Tadeu, inclusive ele deve estar nos assistindo nessa primeira parte do programa. Grande colega. Grande colega, mandar um grande abraço. Admiro muito, grande médico. E eu posso lhe garantir que a admiração é recíproca também. Obrigado. E eu entrevistei o Dr. Naif no sábado, no Salutes, no programa na Rádio Mundial, e falávamos lá da Helicobacter pylori, e o Dr. Naif estava defendendo que há uns estudos novos hoje, que não se deve erradicar H. pylori por conta do hormônio da saciedade, e se erradicando H. pylori, está crescendo o número de obesidades. E entre outras coisas, ele falou que o iodo é 3% utilizado pela tireoide e o resto do corpo, inclusive para a proteção do estômago. Exatamente, a mucosa gástrica é rica em iodo, esôfago, estômago, intestino. Quer dizer, então a chance de você ter uma superdose do Lugol é muito difícil. Olha, para você ter uma ideia, a RDA do iodo, que é o que oficialmente se prescreve, é 200 microgramas por dia. Gente, não dá nem para o cheiro. É muito pouco. A dose tóxica do iodismo, quer dizer, o excesso, 1.000 miligramas por dia. Isto é 6.667 vezes a RDA. Ninguém toma isso, gente. Olha, 1.000 miligramas daria... É um absurdo. Olha, para você ter uma ideia, a gente prescreve o Lugol a 5%. Tem 5... Você tomando 2 gotas por dia de Lugol, você toma 5 miligramas de iodo metálico e 10 de iodeto de potássio.
Alguns órgãos usam iodo, outros órgãos usam iodeto de potássio. A tireoide, por exemplo, não usa iodo, ela usa iodeto. Tá? Para você ter uma ideia, a gente prescreve aí 2 gotas de Lugol por dia. Uhum. Eu estou tomando 10 gotas, mano. Por dia? Por dia. Sabe? E tá ótimo, me sinto bem. O iodo, gente, ele é anti-inflamatório, o iodo é destoxificante, ele desloca mercúrio. Se você está intoxicado de mercúrio, e todos estamos, o iodo desloca mercúrio. O iodo é antibacteriano, antiviral, antifúngico, mucolítico, imunoestimulante. Tudo isso. É um absurdo não se repor iodo. O Alex Stone escreveu o seguinte aqui, Dr. Cáter. Olá, Baldan, sempre um prazer ouvir o programa e também o Dr. Cáter e toda a sua experiência. Boa tarde a ambos. Gostaria que o Dr. Cáter falasse a respeito da iodolactona, formada através da dose de iodo acima da fisiológica, que é responsável por provocar a apoptose celular da célula cancerígena. Isso. Gostaria também que comentasse sobre a substância indol 3-carbinol, na supressão do gene cancerígeno na mama da mulher. Tá. Parabéns pelo seu conhecimento. Você está certíssimo, sabe? Alex. O Alex. Parabéns para você. Uma das funções do iodo é o seguinte. A tireoide não usa iodo, ela usa iodeto de potássio. À medida que o iodeto penetra na parede da tireoide, ela é oxidada para iodo. Esse iodo, ele é ligado em seguida à tirosina, que é um aminoácido, através de uma enzima chamada iodinase. Aí forma a tireoglobulina vai dar a tiroxina, que é o T4, e também o T3, além do T1 e T2, que a gente não sabe muito bem para que serve. Completada essa etapa da formação dos hormônios da tireoide, parte disto vai para a formação da delta-iodolactona. A delta-iodolactona é uma substância anticancerígena, porque a célula cancerosa é uma célula anômala. Ela não deveria existir, ela deveria se suicidar. Tem um mecanismo no corpo que toda célula doente ou mal feita, ela faz apoptose, que é o suicídio celular, ela se mata. A célula cancerígena conseguiu criar uma defesa contra a apoptose. E ela não tem limite para reprodução. Uma célula normal tem um limite de reprodução, mais ou menos 50 vezes, depois ela morre. O telômero, que é aquela pontinha do cromossomo, se esgota, acabou o telômero, a célula morreu, não se reproduz mais. A cancerosa não, ela se reproduz infinitamente, ela é imortal. Esse componente, a delta-iodolactona, ela é capaz de induzir a apoptose na célula cancerígena, célula cancerosa. Ela faz a célula se matar. Então, o iodo, mais uma vez, é anticancerígeno, sabe? E ele combate o câncer, veja bem, hein? O iodo evita câncer de mama na mulher e evita câncer de próstata no homem, além de diminuir a incidência de cânceres gástricos. O iodo tem uma coisa interessante, ele gosta de se localizar em glândulas, ele tem uma paixão por glândulas. Então, os órgãos que mais abrigam o iodo são a tireoide, os ovários, a próstata, a mama, glândulas salivares e as glândulas do aparelho digestório também. Então, elas abrigam muito iodo. E aí, se você tiver falta de iodo, estas glândulas podem se tornar cancerosas. Olha que coisa interessante. Tem um trabalho de um médico americano, o Dr. David Derry, inclusive, eu, na outra vez mostrei o livro dele aqui, Breast Cancer and Iodine, quer dizer, segundo ele, quem toma iodo, a mulher que toma iodo não tem câncer de mama. E se tiver o câncer de mama, ajuda a sobreviver. Mas aí tem que ser uma dose mais alta de iodo, não basta tomar a dose mínima. Essa era a pergunta, a próxima pergunta, Dr. Cáter. Então. No caso do câncer já ter se manifestado, inclusive na tireoide, ou no caso da próstata no homem e da mama na mulher, ainda assim ainda ele ajuda. O iodo ajuda o tratamento. Ajuda a sobrevivência, aumenta a sobrevivência em quem usa iodo. Mesmo com todas as terapias normais, deve-se fazer a terapia oficial, rádio, químio, tudo isso, mas o iodo aumenta a sobrevivência de quem o toma em caso de câncer. E o indol 3-carbinol? Então, o indol 3-carbinol é uma substância presente nos alimentos crucíferos.
Então você tem o brócolis, você tem a couve-flor, a couve de Bruxelas, aquela pequena, é a mais rica em indol 3-carbinol, o repolho, o nabo. Eles têm esse constituinte indol 3-carbinol, que é um preventivo de câncer de mama na mulher e de próstata no homem. Então é importante você comer alimentos crucíferos, umas 3 vezes por semana que você coma um desses alimentos crucíferos, você está se livrando da tendência de câncer de mama e de próstata. E aqui vai um alerta interessante. Esses cânceres são prevalentes hoje no Brasil. Câncer de mama hoje está... E olha como seria fácil e barato você diminuir a incidência desses cânceres no nosso país, no mundo inteiro. Bastaria dar Lugol para todas as mulheres, bastaria comer um alimento crucífero 3 vezes por semana, acabaria com o câncer de mama e de próstata, gente. E até do aparelho digestório diminuiria. E tocando no assunto do indol 3-carbinol e dos alimentos crucíferos, eu queria fazer um alerta aqui, que é muito interessante, viu, Baldan? Pois não. Os alimentos crucíferos, eles são bociogênicos. Eles desenvolvem bócio. Desenvolve. Olha que coisa curiosa. Então você não precisa comer todo dia. Alguns alimentos, eles podem atrapalhar a tireoide, causar bócio, dar hipotireoidismo. Entre eles a mandioca, o milho, batata doce, broto de bambu, brócolis, tudo isso gera bócio. Gera bócio, couve-flor, nabo, repolho e algumas leguminosas também. As crucíferas, inclusive. Todas, elas têm um componente que compete com o iodo. Se você comer muita crucífera, você pode ter hipotireoidismo e desenvolver bócio. Eu falei agora há pouco que a tirosina ela tem que ser iodada para formar tiroglobulina. Esses alimentos que eu citei contêm uma substância chamada tiocianato, e os tiocianatos competem com a enzima, com a iodinase, para fazer com que a tirosina seja iodada, para formar tiroglobulina e T4 e T3. Ora, se você comer alimento rico em tiocianato, como são esses que eu citei, você corre o risco de não produzir T4 e T3 da maneira correta, você entra em bócio. Então são alimentos bociogênicos. Então não precisa comer todo dia não, você precisa comer 2, 3 vezes por semana. Um desses alimentos que são saudáveis, ricos inclusive em indol 3-carbinol, você vai prevenir o câncer, né? Você vê essas pessoas que têm o gene para câncer, o BRCA1, o BRCA2, como aquela atriz lá, Angelina Jolie, tirou as mamas. Agora ela está tirando o útero, daqui a pouco ela vai tirar as pernas, vai tirar o cérebro. Ela não precisaria fazer isso. Bastaria ela comer uma crucífera 3 vezes por semana e tomar Lugol todo dia, mesmo tendo os genes, ela não teria câncer de mama. Aliás, desde a primeira vez das mamas, eu já achei que ela tinha um problema psicológico importante. Exatamente. Agora está tirando tudo. E o que eu acho mais absurdo dessa história toda, né, doutor Cáter, é que essa medicina oficial admite, porque tem alguns colegas que falam que é a terapêutica mais correta. Ainda bem que existem hoje alguns médicos que estão falando, não, isso é questionável, que é como teria que fazer primeiro um tratamento preventivo para depois... Doutor Cáter, tem algumas questões aqui no nosso chat, infelizmente eu ainda não estou identificando, estou colocando aqui para se identificar, para eu fazer a pergunta. Parabéns pelo belo trabalho em informação à humanidade tão carente. Pergunta, uma pessoa que toma iodoral 50 miligramas pode tomar Lugol ou primeiro dispensa este, já que é iodo quelado? Não, o iodoral é um tipo de Lugol. O iodoral é Lugol. É Lugol. Você não precisa tomar os dois. Já é o Lugol. E a dose de 50 miligramas é uma dose bastante alta, né? Segundo a medicina oficial, seria uma dose tóxica. Mas eu conheço colegas que tomam 50 miligramas por dia há muito tempo e não acontece nada, elas estão muito bem, por sinal, né? Então, se você tiver o iodoral de 50, não faria mal nenhum você tomar. Se quiser tomar o Lugol, tudo bem. Como eu disse, eu tomo 10 gotas de Lugol, o que me dá 25 miligramas de iodo por dia. É metade da dose do iodoral.
Tá? Tem uma outra pergunta. No caso de uma pessoa que não possua tireoide e paratireoide por retirada cirúrgica após identificar um câncer, pode tomar iodo também ou não é aconselhável? Não só pode, como deve, né? Pode como deve. Olha, a tireoide usa 50 miligramas de iodo, 50 a 60 miligramas. O seu corpo inteiro usa 1.500 miligramas. Então, embora a tireoide seja o órgão que mais utiliza iodo, todos os órgãos do corpo precisam de iodo. O cérebro precisa de iodo. E principalmente na substância negra do cérebro, que é onde nasce a doença de Parkinson, que a pessoa treme a mão constantemente. Experimente pegar uma pessoa com Parkinson e dar iodo para ela. Dá uma dose mais alta, até 25 miligramas por dia, ou até o iodo oral de 50. Você vai ver como melhora o Parkinson. E no caso da Alzheimer também, por metais, lesões por de metais? Por intoxicação, sim, o iodo é destoxificante. E é indicado então para Alzheimer também? Exatamente, ele destoxifica. Inclusive o mercúrio que está por trás disso, o alumínio que está por trás disso, podem ser destoxificados. E é curioso, porque eu estava dando uma aula recentemente e uma aluna que assiste o nosso programa começou a dar Lugol e ela me perguntou, olha, eu tenho uma paciente que começou a tomar Lugol e começou a se sentir mal, dá tremores, mal. Por que acontece isso? Isso é curioso. Essa pessoa devia estar muito intoxicada por mercúrio. Quando você toma iodo, você destoxifica o mercúrio e ele fica na forma livre no sangue, ele vai afetar o cérebro, chama reação de Hersheimer. Essa reação de Hersheimer é exatamente isso. Você liberou o mercúrio que estava preso nos tecidos, ele agora está solto, vai ao cérebro e causa um monte de problema. Para amenizar esse processo, é simples. Você está tomando Lugol e vê que está passando mal, toma vitamina C em dose alta, de 500 miligramas a 1 grama por dia, magnésio também, 500 miligramas por dia no mínimo, e sal marinho integral. Se você fizer isso, você inibe a reação de Hersheimer, você não tem esse mal-estar causado pelo iodo. A Érica pergunta se o iodo prejudica o fígado inflamado. Não, jamais. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o fígado é um grande usuário de iodo. Ele é importante porque quando você utiliza T4 no tratamento do hipotiroidismo, T4 são todos os remédios que você usa aí no mercado para tratamento de tiroide. T4 não é hormônio de tiroide, gente. A gente cansa de falar isso. O hormônio de tiroide, a forma ativa dele é o T3. Então, quando você toma T4, você tem que transformar o T4 em T3. E isto ocorre principalmente no fígado e nos rins e nos tecidos-alvo, através de uma enzima chamada deiodinase. Essa deiodinase, ela retira um iodo da molécula, de T4 passa para T3. Existem dois tipos de deiodinase, a tipo 1 e a 2. A 1 atua no fígado, no rim e nos tecidos-alvo. É a principal enzima que faz a conversão de T4 em T3. Se você não fizer essa conversão, não está adiantando nada você tomar T4. Eu conheço muitos pacientes que vão ao consultório tomando T4 e continuam com hipotiroidismo, porque não estão fazendo a conversão. E a maioria dos médicos não pede T3 nos exames, eles pedem TSH e T4. Não pedem T3, eu não sei porquê. Tá? Precisa fazer o T3 sim, ou na forma total ou na livre, porque senão você não sabe se está havendo a conversão. Essa enzima deiodinase tipo 1, ela depende de selênio e de zinco. Essa iodinase, ela é uma selenoenzima. Se não tiver zinco e selênio, ela não funciona. E há uma carência grande desses dois elementos nas nossas terras aqui, nos nossos alimentos, selênio e zinco. Então, toda vez que você toma T4, você tem que dar Lugol junto, iodo. Todo mundo que toma hormônio de tiroide, T4, tem que tomar iodo. Isso devia ser regra, tem que tomar Lugol. Sob pena de prisão. e precisa tomar também selênio e zinco, gente, porque senão não vai haver a transformação do T4 em T3 no fígado, nos rins, nos órgãos-alvo. E tem uma outra enzima, uma isoforma, que é a deiodinase tipo 2. Esta não é dependente de selênio, mas ela atua mais no cérebro, na hipófise, na gordura marrom do corpo, tá? Então ela poderia ocupar o lugar da outra caso não haja suficiente formação de T3.
E aqui uma coisa importante, se você toma T4, que são esses remédios para tiroide, e não está havendo transformação em T3, o acúmulo de T4 pode levar à formação de T3 reverso. O T3 reverso é inativo, ele não funciona, e ainda inativa o T3 normal. Quer dizer, olha o mal que faz você tomar a dose alta desses hormônios de tiroide e não está convertendo em T3. Você corre o risco de piorar seu hipotiroidismo. Nossa, é muito frequente isso no consultório, gente. São 14 horas e 25 minutos. O programa Saúdes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é a empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva. A partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada na Europa e no Japão, a Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Iago, nós vamos colocar agora nosso anúncio do curso de pós-graduação em parceria com a FAPES. A Quantum Bio está fazendo um curso de pós-graduação em biofísica quântica e biorressonância aplicada. O objetivo desse curso é colocar a física quântica como um universo feito de energia e vibração. Tudo que existe no universo é uma manifestação, o resultado dessa energia e vibra continuamente. Com enfoque prático e de rápida aplicação no consultório, este curso tem como objetivos desenvolver uma visão sistêmica e global sobre terapias integrativas e complementares, com ênfase em bioenergética humana, apresentar métodos e ferramentas de análise e tratamentos na área da saúde que se baseiam nos princípios da biofísica quântica e biorressonância, permitir que profissionais de saúde potencializem sua prática clínica e resultados terapêuticos através de uma visão de saúde holística e integrativa, e por intermédio da discussão de novas técnicas e novos enfoques para velhos problemas de saúde, contra os quais os meios tradicionais não oferecem respostas. Além disso, quebrar paradigmas, oferecendo ao profissional da saúde uma visão sistêmica e ampliada sobre a saúde humana. Restam pouquíssimas vagas e as pessoas interessadas nesse curso que vai até dezembro devem entrar em contato com fapesmedicina@terra.com.br, fapesmedicina@terra.com.br, telefone 36, aqui em São Paulo, 11 3672 1122, 3672 1122 ou 3873 4000, 3873 4000. Primeiro módulo já vai ser dia 23 e 24 de maio. Mas são pouquíssimas vagas e o Dr. Cáter, inclusive, será um dos professores desse curso. Bastante interessante, né, esse curso, né, Dr. Cáter? Muito, viu, Baldan? Esse curso é muito interessante. Eu aconselho a quem tiver interesse na área terapêutica, os terapeutas, fazerem esse curso. Vocês vão aprender muita coisa, é muito interessante, muito profundo. É uma medicina nascente que está crescendo agora, ainda está dando os primeiros passos, e nós queremos fazê-la crescer muito mais. Muito importante. Tá? Toda a reposição por intermédio do UOL, Dr. Cáter, ainda continua tendo essa resistência por parte não só dos médicos, mas também dos pacientes, que acham que podem criar problema por conta do iodo orgânico. Sim. É importante esclarecer o internauta que o consumo do Lugol, desse iodo orgânico, ele não diria que ele não tem qualquer efeito colateral, mas também não tem perigo nenhum, oferece perigo nenhum para a saúde. Nenhum. Né? O excesso de iodo inorgânico, ele é eliminado pela urina, gente, ele não é tóxico. Não há problema nenhum, você pode tomar à vontade. Olha, eu queria explicar para vocês de onde nasceu essa iodofobia. Por que médicos, principalmente, têm medo de iodo? Isso se deve a uma péssima experiência feita nos Estados Unidos por Wolff e Chaikoff. Esse fenômeno, Wolff e Chaikoff, e o Wolff era um cara importante, Dr. Wolff era importantíssimo na saúde americana, então o que ele falava era crédito, dava crédito. Eles fizeram uma experiência com iodo inorgânico mesmo, com ratos. O primeiro erro foi esse, não usaram seres humanos, usaram ratos. Eles intoxicaram o rato de iodo e de repente a tireoide parou de captar iodo. Eles disseram, está vendo? Bloqueou a tireoide. Iodo bloqueia a tireoide. Pronto, está proscrito o iodo.
Tá? Gente, isso é a péssima ciência. Uma ciência mal... O que esses caras fizeram foi mal feito. Primeiro, usaram o rato. Segundo, eles não mediram os hormônios do rato T3 e T4. O que aconteceu é que eles saturaram a tireoide de iodo, ela parou de captar, não precisava mais. Se você tomar excesso de iodo, ela para de captar, esse excesso vai tudo pela urina. Então foi uma experiência mal feita, é uma má ciência isto. E os médicos todos até hoje acreditam nessa experiência de Wolff-Chaikoff, mal feita, bad science, má ciência, tá? Então isso criou essa iodofobia que os médicos têm até hoje. Mas eu garanto para vocês, podem tomar iodo inorgânico sem receio, não há efeito colateral, tá? Nas doses preconizadas, sob controle do terapeuta que entenda do assunto. O iodo é necessário, é saudável e principalmente, olha aqui, eu vou falar uma coisa importantíssima. Grávidas. A mulher grávida precisa de Lugol. Minhas pacientes grávidas todas tomam Lugol. E eu garanto, seu filho vai ser o primeiro aluno da classe. E se fizer acupuntura junto, então, isso é uma explicação do Dr. Evaldo Martins Leite. Ele atende desde 1958, falando que trata a mãe durante a gravidez, o feto também se apropria e que os filhos de gravidez com acupuntura nascem mais bonitos, mais calmos e mais inteligentes. Exatamente. Você dá uma organizada um aporte, né? na energia da pessoa. Agora, é importantíssimo. A carência de iodo, gente, é tão grande no mundo que é assustador. Assustador. Olha, em 1994, teve uma reunião mundial da saúde, onde se estimou que 1,5 bilhão de pessoas tinham carência de iodo no mundo. Isso em 94. Habitavam regiões da Terra pobres em iodo, principalmente regiões montanhosas. Você vê em 94. Desses 1,5 bilhão, 650 milhões tinham bócio. 43 milhões, algum grau de retardo mental. E 11 milhões, cretinismo. Agora, veja bem, uma mulher grávida que tenha deficiência de iodo corre o risco de ter um feto com cretinismo. A criança que nasce com cretinismo é um idiota, é um retardo mental impressionante, é bem típico, um rosto redondo, língua grande e debilidade mental gravíssima. E mesmo depois, pessoas que não costumam tomar iodo podem ter um grau de retardo mental. Crianças que têm deficiência de iodo não têm bom rendimento escolar, não crescem nem se desenvolvem física e mentalmente, nem sexualmente. Isso é o que a falta de iodo traz. É impressionante o desconhecimento que se tem disto, sabe? Então, as grandes organizações de saúde no mundo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, traçou um projeto de repor iodo, ferro, vitamina A e todas essas substâncias carentes, mas até hoje não deu resultado. Não foi implementado nenhum programa na prática que corrigisse isso. O mundo continua carente de iodo. 90% da nossa população aqui é carente de iodo. Isso é uma loucura. O mal que isso faz, vocês não acreditam. Então, veja principalmente uma grávida. Se ela tomar Lugol, 2 gotinhas por dia de Lugol, o nenê vai nascer com QI elevado. Mãe que toma iodo na gravidez, o QI da criança aumenta acentuadamente. Sabe, as grávidas que frequentam o meu serviço, eu dou iodo para todas, 2, 3 gotas, até 3 gotas eu dou, que na gravidez é bom aumentar um pouco mais, né? Algumas chegam a tomar 5 gotas, e eu associo um ômega 3 chamado DHA, docosahexaenoic acid, junto com o iodo. Eu falo, a senhora quer que eu assine um papel agora que seu filho vai ser um geninho? Elas dão risada. E passados alguns anos, os pais chegam e falam, bem que o senhor falou, a professora está estranhando a inteligência do meu filho. Teve um pai que me deu um abraço do consultório, falou, vou te dar um abraço, meu filho é um gênio, a professora está encantada com ele, tá? E eu tenho 2 professoras que se tornaram minhas pacientes, porque viram a qualidade do aluno. É impressionante isso. É impressionante. Pô, por que não se faz isso de rotina, gente? São 14 horas e 34 minutos, Dr. Cáter. Eu tenho várias perguntas aqui no chat, mas eu devo que fazer um intervalo. São 14h34, nós temos por
no meio do programa, fazemos um pequeno intervalo, alguns minutinhos rápidos, e voltamos já já. Eu agradeço a todas as pessoas, ao Bernardo, a Érica, tem gente de Belo Horizonte aqui, a Micaele, gente, inclusive parentes aí, olha, parabéns pelo programa, um abraço ao Dr. Cáter. Estou em Leme, diga que sou amigo do primo dele, Dr. Jorge Cáter. Grande amigo. Grande abraço a você, a Nilta Pinheiro. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai responder cada uma das perguntas. Um breve intervalo e já voltamos já já. Ouça também o programa Salutes na Rádio Mundial aos sábados, 23 horas, FM 95,7, AM 660 kHz. Outras cidades distantes, estados também distantes, podem acompanhar pela internet www.radiomundial.com.br/ao vivo. Escute, acompanhe, espero você. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
14 horas e 39 minutos. Hoje estamos entrevistando aqui no Salutes, temos a grata satisfação de receber o Dr. José Roberto Katter. Estamos falando sobre tireoide, sobre iodo, sobre Lugol. Tem várias perguntas aqui, Dr. Katter. Eu vou pedir para a gente ser breve nas respostas, porque tem muita coisa aqui. Gostaria de saber por que ou porquê da maioria das pessoas que tem hipotireoidismo, né? Hipotireoidismo tem colesterol alto. Existe uma relação? Existe sim. O hipotireoidismo é uma das causas do aumento do colesterol. Quem pergunta é o Bernardo. Então, Bernardo, realmente o hipotireoidismo leva a aumento de colesterol também. Então, se você tem colesterol elevado, antes de tomar estatina, peça para o médico pedir um exame da tireoide. Se você corrigir o hipotireoidismo, o colesterol abaixa. O colesterol interfere, inclusive, na enzima que produz colesterol. O colesterol ele é formado a partir de um ácido hidroximetilglutárico e tem uma enzima, hidroximetilglutaril coenzima A redutase. Minha memória está boa. Está boa. Iodo. Então, o iodo interfere nessa enzima, levando a mudanças na produção de colesterol. Então, antes de tomar um remédio para baixar colesterol, tente ver se não é um hipotireoidismo, gente. Isso é importante. Isso é muito importante. Claro. Quem perguntou foi o Bernardo, a Cláudia agradece também. De Belo Horizonte, a Micaele, obrigado pela audiência, Micaele, pela pergunta. Essa aí até me permite, eu vou até ajudar a responder, Dr. Katter, porque a pergunta é muito complexa. Vai. Quanto tempo devo tomar o Lugol? A vida inteira. A vida inteira. Agora a outra parte eu não me meto, agora é só com o senhor. Posso passar na pele? Até pode, é absorvido do mesmo jeito, mas tem necessidade. Melhor tomar, né? Melhor tomar. Olha, falar em pele, você pode ver uma coisa importante. A pele, ela contém 20% do iodo do corpo. Olha, é muito importante. E o iodo, ele controla a transpiração. Se você tomar iodo, você começa a transpirar. E você pode notar que pessoas que têm câncer de pele não transpiram há anos. Elas deixaram de transpirar 4, 5 anos atrás, desenvolve câncer de pele. Se você tomar iodo, voltar a transpirar, você não vai ter câncer de pele. Isso é importante também. Tem uma pergunta aqui complexa agora, de verdade, Dr. Katter. Uma pessoa portadora de marca-passo, diabética, hipertensa, recentemente teve 2 isquemias sem sequelas, também tem hipertiroidismo. Hiper. Pode tomar Lugol e qual seria a dosagem? Então, aí precisa um pouco de cuidado com o hipertiroidismo. Não é que haja contraindicação ao Lugol. Você teria que tomar Lugol orientado por um terapeuta, tomando cuidado nas doses. Há quem diga que quando você começa a tomar Lugol, você corre o risco de desenvolver hipertiroidismo. Isso ocorre, sim, em algumas circunstâncias específicas. Se você ficou muitos anos com falta de iodo no seu corpo, desenvolveu um hipo. Aí você começa a tomar iodo numa dose meio alta, você pode fazer um hipertiroidismo temporário. Aí tem que baixar um pouco a dose, mas é temporário. Agora, quem tem hiper, precisa ter um pouquinho de cuidado no tomar Lugol. Não é que não deve tomar, deve, mas sob o controle de um terapeuta que entenda do assunto. Tá? Doses mínimas de uma gota, duas gotas, né? E testando os exames. Bom, estamos, a Micaela aqui já foi. A Micaele de Belo Horizonte perguntou outra coisa aqui. Em Belo Horizonte não encontramos médicos esclarecidos. Não é só aí não, viu? Em Belo Horizonte não. Esclarecidos como o Dr. Katter. Eles se recusam a receitar o Lugol e é difícil achar farmácias que o fazem sem receita médica. Tem alguma possibilidade de o Lugol ser feito com o iodo errado? Quem pergunta é a Micaele de Belo Horizonte. Não, o Lugol é feito com 5% de iodo metálico e 10% de iodeto de potássio. Não tem outra fórmula. E, aliás, o seu estado, Minas Gerais, é um dos estados do Brasil mais pobres em iodo, viu? Minas e Goiás estão entre os primeiros lugares na carência de iodo no território brasileiro. Então, eu acho bom você tomar Lugol. Tá? Marilane Andrade, lá do Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutores. Boa tarde, Madalena, seja bem-vinda. Estou tentando acompanhar esse assunto que muito me interessa, já que tomo um medicamento para tireoide já há um bom tempo, Puran 0,75. O exame que me solicitaram sempre nunca falaram sobre o T3.
Como posso verificar isto junto ao meu médico? Peça para ele pedir o T3 para você. Simples, né? Simples. T3. Você tem esse direito. A consulta médica é diálogo, não é monólogo. Você tem direito de conversar com o médico e pedir o exame. Falar, doutor, por favor, eu gostaria de fazer também um T3 para ver que está havendo transformação de T4 em T3. Isso é importante, gente, porque o T4 não é hormônio de tireoide. Você pode ter um T4 normal e T3 baixo. Aliás, eu queria deixar aqui uma mensagem interessante. Existe um tipo de hipotireoidismo chamado tipo 2, que pouca gente conhece aqui. Você pode ter todos os seus exames de tireoide normais, viu? TSH, T4, tudo normal. E ainda assim ser hipotireoideu. Eu vou repetir aqui aquilo que eu falei na entrevista passada, eu acho importante, para você verificar se você tem hipotireoidismo. Deixa um termômetro na sua cabeceira. De manhã cedo, quando você acorda, antes de se levantar, coloque o termômetro na axila, deixa 5 minutos. Meça a temperatura. Faça isso 5 dias seguidos. Depois soma e divide por 5. Se esse resultado der menos que 36,5, você é hipotireoideu, mesmo com seus exames de tireoide normais. Uma outra dica, se você fizer exercício, vai para a academia, o seu rosto fica vermelho quando faz ginástica, você é hipotireoideu, mesmo com seus exames normais. Isso acontece com bastante frequência. Isso. Às vezes algumas pessoas tomam um gole de pouco dose de vinho, tinto, por exemplo, ficam logo vermelhos. Também é a mesma coisa ou não? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Não. A Roberta Arruda pergunta o seguinte, ela tem não, você não comprou cirurgia nenhuma. Você fez uma cirurgia bariátrica, né, Roberta? E tem dificuldade de absorção. Chegou a tomar 4 gotas de Lugol, mas ela não tem disciplina e quer saber se pode tomar 4 gotas, se não tomar todo dia, se faz alguma diferença. Não, pode tomar todo dia, 4, 5 gotas. Mas de Lugol. quem não toma faz diferença, falhando, pelo que ela está entendendo, me Ela pode pareceu. tomar regularmente, a reposição de iodo é diária, não pode faltar. Qual o melhor horário? Eu respondo, pela manhã em jejum. De manhã é melhor, exato. Dr. Cáter, em relação à alimentação, quais são os alimentos mais indicados para a reposição de iodo? Ostra, por exemplo? Se tudo que vem do mar. O mar é a grande fonte do iodo. Então, a água do mar em si não tem tanto iodo assim como dizem, não. As algas marinhas são as maiores fontes de iodo na Terra. Uma alga marinha chega a ter 20.000 vezes mais iodo que a água do mar. Os peixes, moluscos, como ostra, etc., todos têm iodo também e devem ser consumidos. Fora do ambiente marinho, o iodo deve ser encontrado em carnes, em ovos, laticínios, tá? São as melhores fontes de iodo, mas tem muito pouco porque as nossas águas e solos são pobres de iodo, então não há iodo suficiente nesses alimentos. Os cereais têm muito pouco, verdura praticamente quase nada, então quem é vegano, muito cuidado. Eu aconselho quem for vegano a tomar Lugol, porque você está ingerindo muito pouco iodo. Como está sendo a primeira vez que está vendo o programa, ótimo programa, obrigado pela citação. É o José Eduardo Del Nero, que é amigo do seu parente, Dr. Jorge Cáter. Sim. Só para constar, o Bernardo também, nós dois. Só para constar, Dr. Cáter, eu não tomaria estatinas nem que me pagasse. Faz muito bem, você vai viver mais. O Bernardo. Você vai viver mais. Tá? Estatina é um dos grandes erros da medicina. Desculpe os colegas cardiologistas, mas eu não concordo com o uso de estatina. Existem estatísticas mostrando que quem consome estatina realmente acaba tendo mais problema. Os efeitos colaterais que elas têm são grandes, não compensam o benefício. Esse benefício mostrado nas estatísticas oficiais dos laboratórios são falsos. Essas estatísticas não são corretas. Os cálculos verdadeiros mostram benefícios muito menores do que as estatísticas mostram, realmente. Eu acho melhor não tomar. Você pode tratar o colesterol de outras formas, não só na dieta, exercícios, e evitando inflamação da artéria. O colesterol não é culpado de formar placa de ateroma, o culpado é a inflamação do endotélio vascular. O colesterol vai lá para tampar o buraco. É o bombeiro, Ele é a é polícia. o bombeiro, não é o incendiário. Se você não tiver inflamação do endotélio, pode passar 1 quilo de colesterol
que não acontece nada. E outra coisa importante, se você tiver inflamação do endotélio da artéria, seu colesterol pode ser baixo, ele gruda do mesmo jeito. 50% de quem infarta tem colesterol normal ou baixo. Isso é estatística, eu não estou mentindo. E como é que faz para baixar a inflamação do endotélio, Dr. Cândido? Alimentação adequada. Primeiro, você não deve fumar, ter cuidado com o álcool e comer alimentos que não sejam tão acidificantes, como açúcar, por exemplo, farinhas refinadas, e ter uma alimentação predominantemente crua, 50% do que você come deve ser cru, frutas, verduras, legumes feitos no vapor, aí você não inflama. O Bernardo está falando aqui que as estatinas também são inibidoras da coenzima Q10. Coenzima Q10, que é o melhor protetor do coração, sabe? A coenzima é um grande protetor do músculo cardíaco, tá? E a estatina inibe a produção de coenzima Q10. Ainda, se os colegas que dão estatina receitassem coenzima Q10 em dose boa, diminuiria o risco da estatina, sabe? Eu conheço até colegas cardiologistas que faleceram, tomando estatina e faleceram cedo. Quer dizer, precisa ter cuidado com isso, gente. E o Dolicol? O Dolicol é outra substância. Quando aquela enzima que eu citei, né, o hidroximetilglutaril com a enzima A redutase, ela atua no ácido hidroximetilglutárico e transforma ele em ácido mevalônico. O ácido mevalônico, ele pega outras vias, ele dá esqualeno, o esqualeno dá o colesterol. Gera também coenzima Q10 e gera também Dolicol. O Dolicol, ele atua na transcrição da mensagem para a produção de proteínas do DNA para a mitocôndria via RNA. Então, se você baixar o Dolicol, você aumenta a chance de câncer. Então, quem toma estatina tem uma chance maior de câncer do que quem não toma. Ou seja, em outras palavras, exato, as estatinas não vale a pena. Não servem para nada. Não vale a pena. Eu queria alertar uma coisa, Valdan, é coisa prática. Eu receito Lugol. E outra coisa importante, eu recebo muito isso no e-mail dos pacientes que nos assistem. Olha, eu tomo remédio para tiroide, Levoide, Puran, Sintroide e outros. Posso deixar de tomar e tomar Lugol? Não, gente, não. Você não pode deixar de tomar o T4, isso, por favor. Você tem que continuar tomando o T4 e tomar o Lugol junto. O Lugol não substitui o T4, hein? Eu recebo muito isso de e-mail dos pacientes. É para continuar tomando o T4, mas toma o Lugol junto. E aí ocorre uma coisa importante. Quando você toma T4, seu TSH normalizou, a tireotrofina. Aí eu entro com o Lugol. O seu TSH vai aumentar. Vai aumentar. Porque é o estimulante, né? Isso, então eu vou explicar por quê. Aí você vai no outro médico e diz, está vendo? Não falei que o iodo bloqueia a tireoide? Seu TSH aumentou, a tireoide está preguiçosa de novo. Não é bem assim. Nos primeiros 4 até 6 meses do uso de Lugol junto com o T4, o TSH vai aumentar. Não se assustem. Isto não quer dizer que a tireoide deixou de funcionar. O que ocorre é o seguinte, para que o iodeto entre dentro da tireoide, ultrapasse a parede do folículo, ele o faz através de uma entradazinha chamada Symporter. Symporter é onde entra o iodeto, tá? Esse Symporter é chamado de NIS, N-I-S. Em inglês é Natrium Iodine Symporter. Acontece que o iodeto para entrar, ele tem que entrar junto com o sódio. Os dois entram juntos no mesmo sentido, por isso que chama Symporter, quer dizer, no mesmo sentido. É diferente do antiporter que ocorre no sódio e potássio, quando um entra, outro sai. O Symporter não, entra o sódio e o iodo. Tá? Ocorre que essa portinha, essa porta de entrada, está entupida na maior parte das pessoas, principalmente pelo mercúrio. Você come peixes, coisas do mar, peixe de rio brasileiro, então está terrível de mercúrio. E o mercúrio entope o Symporter. A maioria de vocês tem o Symporter entupido, então o iodeto não entra. Tá? Quando você começa a tomar iodo, o Lugol desentope o Symporter. Ele retira o mercúrio, ele é detoxificante. O que vai acontecer? Vai começar a entrar iodeto de monte na sua tireoide. Ora, para que o iodeto entre, precisa de TSH.
O TSH é que faz o iodeto entrar na tireoide. Então vai haver um aumento natural de TSH, porque está havendo um aporte maior de iodo. Isto é bom. Isto é bom. Então não se impressione com o aumento de TSH por 4, 6 meses depois que você entra com o Lugol. Ele vai baixar depois quando a tireoide estiver saturada, estiver tudo normal. Então, por favor, o aumento do TSH não significa que bloqueou a tireoide. Houve, assim, o desentupimento do Symporter. Tá? São 14 horas e 55 minutos. Eu quero falar agora do Sumprontei. É um primeiro exclusivo suplemento à base de colágeno de origem não animal, com absorção de até 98% pelo organismo. Iago, vamos colocar isso. Esse colágeno, que é o primeiro da direita aí, o Fantástico. azul. Fantástico. Por que você repõe o colágeno? A partir dos 25 anos há uma queda de 1% na produção de colágeno pelo organismo. Ao envelhecer, o organismo passa naturalmente a produzir menos colágeno e com isso se forma mais massa gorda e menos massa muscular. A carência de colágeno fragiliza ossos, já que eles são compostos de 60% a 70% de colágeno. Em países como a Alemanha, a reposição para a manutenção de ossos se dá a partir de colágeno e não do cálcio. Benefícios para a saúde. Contribui em processos de regeneração, atua no fortalecimento de ossos, ligamentos e articulações, maior hidratação e elasticidade da pele, previne rugas, auxilia na formação de unhas mais rígidas e saudáveis, aumenta a espessura do fio capilar, proporciona cabelos mais sedosos e brilhosos, atenua celulite e estrias, inibe a fome e auxilia no emagrecimento, aumenta a firmeza e tônus muscular. Para comprar esse produto, você pode acessar o site www.quantumbio.com.br www.quantumbio.com.br. Aqui em São Paulo você encontra na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. Telefone 5594-7736, 5594-7736 ou 5581-0773, 5581-0773 ou 5594-7736, que aliás é o local onde eu particularmente atendo como terapeuta, e o Dr. Cáter irá fazer uma palestra no próximo dia. Dr. Cáter, que eu marquei aqui... É a última quarta do mês. A última quarta do mês vai falar sobre sistema circulatório e e colágeno. Exatamente. O que o senhor acha desse produto, doutor? Maravilhoso. Eu o tomo desde que ele existe. E olha, me sinto muito bem com ele, receito muito aos meus pacientes. Tem uma coisa importante. Esse colágeno é o único colágeno do mundo que a absorção passa de 90%. É o último, é o único, Nenhum né? outro passa de 15%. Este passa de 90%. Maravilhoso. Não existe nada igual no mundo sobre o Collagen Q da Quantum Bio. Prescrevo isso rotineiramente. Então a palestra do Dr. Cáter, então, na Quantum Bio, né, que também na ANIL, onde que eu atendo, e o Dr. Cáter sempre está lá, dia 29 de abril, que é o dia da quarta-feira, a partir das 19h30, 20 horas, das 20 às 22, a palestra Circulação Sanguínea e Colágeno. Dr. Cáter, nosso tempo estourou aqui, explodiu. Eu agradeço a todos os participantes aqui. Bela explicação, parabéns pelo programa. Tem várias pessoas aqui. Obrigado. Só tem mais última questão rapidíssima, por favor, Dr. Cáter. É verdade que o caso do Symporter estiver danificado, a vitamina C em doses específicas restaura o Symporter? A pergunta é do Bernardo. Ele o faz, mas de forma discreta. O iodo faz algo muito melhor do que isso, mas convém associar a vitamina C junto e o próprio magnésio também. Magnésio. Também. Em cloreto, né? Cloreto e magnésio. Cloreto, ou dimalato, tanto faz. Tá bom. Tá. Muito obrigado, Dr. Cáter, pela sua presença, É um prazer muito grande. suas explicações. Realmente, todos nós aprendemos muito aqui hoje, mais uma vez. E em breve, mais mês que vem, já precisamos agendar a sua data para o seu retorno. Vamos ver. O Dr. Cáter é a figura carimbada aqui do nosso programa. Obrigado. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado. Prazer é todo nosso. Boa semana a todos, então, e até segunda, 14 horas, ao vivo aqui pela AltV, mais um programa Saludes. Obrigado a todos, boa semana.